Eu quero orar mais uma vez, que eu queria que Deus tivesse misericórdia de mim e que eu conseguisse transmitir tudo aquilo que Deus tem soprado no meu coração nessa noite. É muito difícil, irmãos. Como o pastor Shalom disse essa manhã, a gente passa o Logos, o rema quem passa é o Espírito Santo de Deus. É quando ele sopra que a transformação acontece. Mas eu vou, no mínimo, tentar passar a palavra que Deus trouxe à minha alma e que tem me posicionado cada vez mais firme aí sobre o coração. Amém? Então vou orar mais uma vez. Pai, mais uma vez eu lhe suplico. Eu sei o que o Senhor quis comunicar comigo. Sei o que o Senhor apresentou à minha alma e à minha mente. Mas eu lhe peço, Pai, que o Teu Santo Espírito venha sobre este lugar. Que nessa noite, mais uma vez, não seja eu. É com temor e tremor que eu lhe peço. Que o Teu povo receba a Tua palavra, tão somente na demonstração do Espírito e do Teu poder. Só o Senhor pode transformar vidas. Aqui está apenas um vaso de barro, tão pequeno. Que a glória do Senhor transborde nesse lugar. Que eu seja apenas a boca do Senhor aqui. Traga à minha mente tudo aquilo que Teu povo precisa escutar. Clareia a nossa mente. Ilumina o nosso coração. Que o Teu Espírito de sabedoria e revelação se faça presente nessa igreja, nesse lugar. E aonde estiver pessoas escutando essa palavra, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aquele vídeo do começo do congresso, vocês têm ele aí ainda? Tá fácil aí de passar? Tá? Sim ou não? Sim, tem que apagar a luz, né? Alguém, isso, me ajuda aí. Eu vou pregar em Provérbios 4:23. Mas você presta atenção nesse vídeo aí e a gente continua. Você já parou para pensar no significado do coração? Não apenas como órgão que pulsa e mantém a vida, mas como centro de quem nós somos, lugar dos nossos pensamentos, sonhos e intenções. Mas quando olhamos para dentro, o que encontramos? Um coração enganoso, poluído pelo pecado, orgulho, rancor, inveja, idolatria, um coração ferido, incapaz de se salvar. E então nos perguntamos, quem nos abraçaria assim? Quem teria coragem de purificar uma fonte tão contaminada? É nesse abismo que a cruz de Cristo se levanta. Nenhum homem foi capaz de limpar o coração humano. Nenhuma obra, nenhum esforço, somente Jesus. É por isso que a palavra diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não o guardamos em nossas forças, frágeis e falhas. Guardamos em Cristo, a rocha inabalável, o refúgio seguro, o único capaz de transformar corações de pedra em corações de carne. E quando entregamos nosso coração a Ele, algo sobrenatural acontece. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos é pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. A mensagem da cruz pode parecer loucura, mas é nela que encontramos vida. É nela que nosso coração é purificado. É nela que descobrimos: Cristo é a verdadeira fonte da nossa existência. Amém. Então você percebe, quando você vai estudar sobre o coração ele é ligado diretamente ao cérebro. Embora ele não é a fonte do pensamento e sim o cérebro, mas o cérebro ele não tem emoção. O cérebro ele não sente dor. O cérebro ele emite impulsos da dor. Ele emite impulsos do amor ou do sentimento e que reflete tudo no coração. Então o cérebro ele é o centro das emoções psicologicamente, mas fisiologicamente isso se
acontece tudo no nosso coração. Por isso a palavra de Deus sempre trata como o centro das emoções de tudo é o nosso coração. Mas nada mais é uma resposta daquilo que está no cérebro, que liga direto ao coração. Nesse caminho, a palavra de Deus nos aponta duas coisas que acontecem no coração. Primeiro está em Jeremias capítulo 17, no versículo 9. Põe aí para nós. E é verdade, isso é uma verdade. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí não é de enganoso, de passar a perna nos outros, ele engana a gente mesmo. E lá a palavra que está nesse texto nos dá uma amplitude quando a possível tradução que o coração, ele é uma montanha, hora está em cima, hora está embaixo, é aquele desnivelado. Então a hora que você está achando que está bem, de repente está lá no fundo, aí depois está lá em cima. É esse sentido. O coração, ele é a fonte das emoções, ele é muito volátil nesse sentido. Quem pode conhecer esse coração? Hora está bom, hora está ruim. Se saiu animado, querendo arrancar até cerca, aí alguém fala uma frase, você deixou cair na mente, que desceu para o coração, pronto, ali você já fica um gatinho, você não consegue nem atravessar a rua. É esse sentido, e a palavra de Deus afirma, o coração é assim. E hoje nós sabemos, a ciência ela aumentou, e a Bíblia diz que quando a ciência aumentaria, a tristeza também aumentaria, porque hoje nós já sabemos o que acontece com isso, que são as palavras que ficaram no passado, ou algumas tragédias do passado que a gente não conseguiu fazer o luto, superar, vencer, e então se tornou numa grande depressão. Depressão nada mais é do que acúmulo de passado na nossa alma, na nossa mente, refletindo no nosso coração, e aí refletindo em todo o corpo. As dores, as juntas, as enfermidades imunes, tudo vem da mente que reflete no coração. A ansiedade nada mais é do que a enfermidade da alma, porque ela está com excesso de futuro. E então você está aqui, mas você já está lá no ano, daqui a 10 anos, meu Deus, vou ter que parar naquela vaga dos idosos, dar no ônibus, nossa, vou dar na cacunda, dor no joelho. Ansiedade, você não está lá. Falta 6 anos ainda, para mim, 6 para mim. Mas já está lá pensando, os outros vão me chamar de velho, meus meninos já me chamam de velho desde os 40. Ele fala assim, lá pai, a vaga do senhor estacionar. Falou, vou nem responder o que está aqui, que eu peguei. Mas são coisas que mexem com a nossa mente e refletem na nossa alma. Não só no corpo, mas em todos os nossos desejos ou intenções de se mover. E a palavra de Deus fala que existe essa possibilidade de coração negro, de coração ruim, de coração enganoso. Mas o Jeremias 17, ele continua falando que existe alguém que conhece. E só esse alguém pode trazer cura, porque ele conhece. Ele não só conhece, que é o versículo 10 de Jeremias. Eu não vou pregar muito sobre isso, porque quarta-feira eu preguei sobre isso. Só estou te dando um spoiler aí. Coloca o versículo 10 para nós. Eu, o Senhor, esquadrinho. E a palavra esquadrinho aí, se fosse traduzir hoje, é aquela... É ultrassom 4D, é a ressonância magnética. Ele consegue ver cada veia, cada entupimento. Ele esquadrinha o coração. E eu provo os pensamentos. Você viu que esse texto fala de coração, mas também joga pensamento? Porque começa aqui, mas reflete aqui. O centro das emoções, fisiologicamente, é o coração. Então existe um Deus que não só conhece e esquadrinha, mas ele prova esses pensamentos que refletem na nossa saúde emocional, psíquica. E então agora nós vamos para o versículo do Congresso, Provérbios 4, 23. Então tem o lado que danifica, que machuca, ele é real, ele existe, do qual os psicólogos e psiquiatras hoje não têm solução. Eles passam para
à humanidade paliativos para que possam aguentar aquela carga emocional que elas estão vivendo, até que as pessoas entendam que elas precisam ser curadas. E vão para aquele que conhece e esquadrinha o coração, o Senhor. Homem nenhum consegue, mas o Senhor consegue. Então Provérbios 4, 23 diz aí, vamos lá? Sobretudo, guarda, porque dele procede as fontes da vida. Se você tem que escolher alguma coisa na sua vida que você tem que guardar, não é dinheiro, irmão. Você pode guardar um monte de dinheiro que você quiser. Se atingir seu coração, você pode estar com milhões na conta e suicida. Aliás, eles não divulgam, mas se você pesquisar aí nessas inteligência artificial, você vai ver que o maior índice de suicídio do mundo está entre os milionários. Porque eles já chegaram num ápice que eles têm tudo, mas faltou alguma coisa. Falta algo que eles não sabem, e aí eles angustiam, ficam vazios, porque tem poder de comprar todas as coisas, mas não tem o que eles querem. A eternidade que Deus colocou no coração de todo homem, e Ele ocultou as suas obras para que o homem não pudesse discerni-las. Isso é Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus colocou a eternidade no coração de todo homem. Todo homem sabe que tem alguma coisa depois da morte, e Ele colocou no coração. Por isso a gente deve guardar o coração. A gente pode ter a melhor saúde do mundo, no corpo, nos músculos, mas se não tiver saúde no coração, acaba com tudo. Tudo paralisa. Então, sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? Escolha. Se você tiver que escolher uma coisa, irmão, escolhe o coração. E só quem esquadrinha o coração é o próprio Deus. Por isso só é curado quem se posiciona em Deus, em Cristo. Só Cristo é a cura para o nosso coração. Mas o texto aí, nós vamos voltar a Provérbios 4. Nós vamos começar aí no versículo 10, que aqui tem as dicas de como a gente vai guardar o coração, algumas coisas que a gente precisa fazer, já que tem que guardar, o que a gente pode fazer. Se nós aprendermos isso, a geração mais nova, ela tem jeito, ela tem solução. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Salmo 119, versículo 9. Poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como os pais podem ajudar essa juventude a guardar puro o seu caminho? O que diz lá? Observando. Então há cura para o coração. Há cura para o coração e para o pensamento. O Senhor esquadrinha o coração e o pensamento. Então, se você obedecer a palavra que diz lá, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. É uma obrigação de cura da alma, do coração, porque ele é volátil. Então, se você manter o seu coração e a sua mente na palavra do Senhor, por que você tem que manter, irmão? Porque tem um Deus que manda e o resto obedece. Nem tudo nós vamos saber explicar minuciosamente para você, mas o Salmo, capítulo 19, versículo 7, nos fala que a lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita, é plena, completa e restaura a alma. Ela tem poder de restaurar a alma do Deus que esquadrinha coração. Ele é o único que consegue, e Ele tem poder através da sua palavra para restaurar os seus caminhos, para tirar os seus medos, para tirar essa paralisia de onde você parou na sua vida aí agarrado. Eu visitei essa semana passada, fui dar ceia numa casa. Gente, que tristeza. E conversando eu descobri que a dona estava toda estrupiada desde quando a mãe morreu. Ela morreu junto. Eu estou falando aqui porque eu falei com ela. Falei, dona, só morreu junto, hein? Só está o caco aí. Ficou a alma dela, ficou lá, quando a mãe foi embora. Está vegetando. Doença da alma, porque não medita nas Escrituras, de dia e de noite. Uma das coisas que nós precisamos entender, que nós somos
corpo, mas nós somos também mente, pensamento, mas também existe o Espírito do fôlego de Deus que foi soprado sobre nós, e nós nos tornamos alma vivente. Se separar isso, é morte. Então aí começa em Provérbios 4, diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Põe na tela, lá. Ouve, filho meu, e aceita as minhas, e se te multiplicarão, se o quê? Se tornar presbiteriano, batista, assembleiano, mergulhado no rio. Eu gosto de ser mergulhado, porque esse tem de presbiteriano só respingar água, não dá certo não. Irmão, a Bíblia não fala de mergulhar ou de respingar. A Bíblia fala da palavra. Se você meditar na palavra, você é curado. A água é só um símbolo daquilo que já aconteceu lá dentro. Amém? Nós precisamos aprender a mergulhar na palavra, porque vai multiplicar os anos da nossa vida. Quando que multiplica os anos da nossa vida? Quando a gente presta atenção. Ouve, filho meu, presta atenção. Esse ouvir é aquilo que o Espírito de Deus falou às igrejas em Apocalipse, as 7 que não ouviram. O maior pecado daquelas 7 igrejas que estão registradas lá em Apocalipse não foi o pecado de ser cidade de Satanás, sinagoga de Satanás, de ter fama que está vivo, mas está morto, crente reborn. Não. O maior pecado daquelas igrejas é aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aquelas igrejas não ouviram. Senão virei e removerei o candeeiro, a presença do Espírito de vós. E morreram, porque não ouviram. E o texto está dizendo: ouve as minhas palavras. Versículo 11 diz: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retenha a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Aí o versículo 14 diz: não entres na vereda dos perversos, não faz o que eles façam, não anda no caminho deles, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Tem gente que gosta de problema, tem gente que o problema está ali, e já sabe que ali vai dar problema, em vez de desviar, ele fala: não, eu sou bom, comigo não vai acontecer não. A gente estropia a vida da gente toda por causa disso, porque isso nada mais é, irmão, do que orgulho disfarçado de sabedoria. Você sabia? Tem algumas coisas que é disfarce do orgulho. Você não, mas comigo Deus já me libertou, tal. Mas a confusão está ali, gente. Não, mas comigo, a Bíblia fala para a gente fugir das paixões da mocidade, não fala para resistir, não. Nós estamos lendo a Bíblia toda errada. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Aí a gente fica tentando resistir. Não, vou passar só um pouquinho. Não, é só um pouquinho que vai acontecer. Não, eu tenho domínio próprio. Não tem. Primeiro, você é um grande mentiroso, porque ninguém aqui tem domínio próprio. Não é isso que está escrito na palavra? Lá na palavra está falando: pois o fruto do Espírito o fruto é do Espírito, não é meu nem é seu. Agora, o fruto do Espírito manifesta na sua vida, portanto, você passa a ter domínio próprio quando o Espírito de Deus transborda na sua vida. Aí a necessidade de buscar ser cheio, de transbordar do Espírito Santo, porque aí o domínio próprio vem sobre a sua vida. Não é só o domínio próprio, a longanimidade, a bondade, a alegria, a paz, porque o Espírito Santo de Deus transborda na sua vida e produz o fruto dele na sua vida. Então nós precisamos aprender a desviar das coisas, a evitar problemas. Nós precisamos aprender a escolher as guerras que nós vamos entrar, irmãos. Tem guerra, quando a gente casa de novo, não sei se com a maioria aconteceu, gente do céu, a gente parece que nós estamos competindo um com o outro, todo dia nós estamos disputando medalha de ouro em tudo. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar no discurso? Quem é que vai ganhar
na limpeza? Quem é que vai ganhar em fazer comida? Quem é que vai ganhar em desarrumar? Isso aí sempre o homem ganha medalha de ouro. Desarrumar a casa. A gente fica competindo nessas coisas, até entender que nós casamos não foi para competir, mas foi para somar, para ajudar, estar junto, para multiplicar as forças, para dividir os problemas, para diminuir a tensão. É por isso que nós casamos. É melhor serem dois do que um. A Bíblia fala assim. Nós precisamos fugir desses caminhos ruins. Aqui fala, desvia-te dele, pois não dormem se fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Essa turma, gente, sai fora. Não, pastor Mauro, nós temos que evangelizar, nós temos que falar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem, mas faça como Jesus. Faça como Jesus. Imita Jesus. Como é que Jesus evangelizava? Ele entrava no meio das confusão? Nunca vi. A não ser lá no templo, que ele pegou um chicote e deu uma chicotada na turma. Fora aquele lá, você não vê Jesus entrando nas confusão. Agora, com quem tinha sede, então a dica é, quem tem sede, vem a mim, e eu te darei da água da vida. Você tem que aprender as pessoas que estão querendo ouvir mais desse Deus seu, que estão querendo saber qual foi o motivo que você mudou. Esse povo está com sede, gasta tempo com eles. Mas na turma que gosta de criticar, falar e só apontar problema e tudo, gente, desvia, faz rota contrária, olha. Ele está vindo para cá, você vai para lá, senão ele aproxima de você. A Bíblia fala para a gente desviar. Mas, versículo 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser, olha que maravilha, como é que eu guardo o meu coração? Evitando os problemas e desviando dessas turmas ruins, e começar andando igual a aurora, no processo. Hoje brilhou, hoje acendeu um fósforo, amanhã uma vela, depois de amanhã uma fogueira. Ah, menino, daqui uns dias um laser, que destrói tudo, é de glória em glória, é de fé em fé. Não é caçando problema, é caçando o poder de Deus, a graça de Deus, andando com Deus, porque o justo, ele vai andando, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Quem caminha aqui de madrugada sabe o que esse Deus está fazendo. Você sai de madrugada, está escuro, aí começa aquele clarear, começa a ficar bonito, daqui a pouco aponta o sol ali, aí vai, aqui em Frutal é até demais, né? Quando chega meio-dia, chega perto dos 40, mas é brilhando cada vez mais. Esse é o nosso processo. Para guardar o coração, nós precisamos aprender a um processo de clareamento na nossa vida. Isso só acontece se a gente tiver como o princípio do guardar o coração é meditar nas Escrituras dia a dia, de dia e de noite, de dia e de noite, porque ela é que nos santifica, que limpa o nosso coração. Quando eu vou lendo até aquilo da mente descer para o coração, lembra que todas as coisas que vêm para a mente, ele ataca o coração, seja coisa boa, seja coisa ruim. Espiritualmente também isso acontece, isso é bíblico. Quer ver? No Salmo 39, 3, põe lá para ver se é isso mesmo, vê aqui. É isso aí. Esbraseou-se no peito o coração, enquanto eu meditava. Começa aqui, mas tem que esbrasear aqui. E quando esbraseia aqui, tudo muda. Mas a ansiedade, a depressão, a angústia, o estresse, também começa aqui e esbraseia aqui. Só que esbraseia para ruim. Isso aí eu não posso te ajudar, porque é uma decisão sua que você acorda todo dia, aonde você vai querer caminhar. Se é de brilho em brilho ou se é de escuridão em escuridão. Nós precisamos determinar na nossa vida e perseverar num caminho de conhecer as Escrituras, para ela esbrasear nosso peito,
para ela limpar a nossa alma. A gente está dentro da igreja, mas não consegue ficar livre de algumas coisas que acaba gerando pecado em nós, como falar mal dos outros, como falar mentira, como enganar os outros. E como que faz isso? É a palavra. Você vai ler naquela palavra, a palavra vai entrar na mente vai descer para a alma, as emoções vão fluir através da palavra de Deus esbraseada no seu coração, até você se tornar santo, porque o seu Deus é santo. Isso é João 17:17. Olha aí, põe para nós aí. Está compartilhando biscoito comigo aí, amigo? Tá não, já guardou. João 17:17, põe aí. Santifica-os a tua palavra, então você santo, o quanto mais eu leio as Escrituras. Eu vou esperar domingo chegar. Vou esperar o pastor falar, ó, abre aí, leia aí, anota aí. Não, na segunda-feira eu já vou fazer. Porque eu tenho um alvo. Eu quero um coração limpo. Eu quero um coração puro. Eu quero um coração santo. Eu quero um corpo curado pela palavra. A palavra do Senhor, ela tem o poder de restaurar a alma. E eu quero isso para mim. Então nós precisamos pensar no que a palavra de Deus está dizendo. Olha, o caminho, versículo 19, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Eles não conseguem ver nem que já tropeçou, mas não está sabendo nem que eles estão tropeçando. Agora o versículo 20 de Provérbios 4 fala, filho meu, atenta para as minhas palavras. E esse atentar é prestar atenção dela impregnar na sua alma. Não é só você ler aquele dia, não, já li a palavra, como diz o pastor Shalom, gostei que não fez o check, botou o verdinho, check, li a palavra. Nossa, hoje eu estou de bom com Deus. Tá não, você não meditou, a Bíblia não fala para você ler, a Bíblia fala para você meditar. Meditar não é só passar e fazer um tracinho. Meditar é você sair com aquele versículo no seu coração de manhã, de tarde, de noite. De dia e de noite, você vai repetindo aquilo ali, vai repetindo ali, vai repetindo, e fala assim, meu Deus, me ajuda a esse negócio fazer uma verdade no meu coração, e eu seguir o que está nas suas Escrituras, porque nós prometemos, como presbiteriano, que a Bíblia é um livro de regra, de fé e de prática, nós prometemos. E a maioria anda como mentiroso lá fora. Mas nós prometemos aqui na frente. Eu te provo isso. Tiago 4:4. O que diz nas Escrituras? Eu podia citar um monte de textos, mas eu vou passar só alguns para você ver. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Continua. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, constitui-se. Mas falou que, prometeu que a Bíblia ia ser um livro de regra, de fé e de prática dele. Mas os caminhos que ele está lá fora, ele conta as mesmas piadas, faz as mesmas porcariadas, e domingão está aqui. Aí como que vai ser esse coração? Enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus. Ele esquadrinha. Ele conhece. E Ele conhece para dar o fim daquele coração. Ele prova coração e pensamentos para retribuir segundo as suas obras. As obras não têm poder de salvação não, irmãos. Mas as obras têm poder de punição. Enquanto vida. E de galardão na eternidade. E nós precisamos atentar para essas coisas. Quer ver 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 15. Põe na tela para nós. 1 João, capítulo 1, capítulo 2. Vai no 2 primeiro. 1 João 2, 15, para eu ver se é. Se não for, é o 1. Isso, é isso mesmo. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Não é para amar as coisas que há no mundo. Quando eu sei que eu estou amando as coisas que há no mundo? Quando eu dou mais atenção para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Isso é simples. Qualquer coisa do mundo me faz não vir à casa de Deus, não ter um tempo de meditação,
Então você está amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Não, pastor, eu vou parar meu dia, vou parar de trabalhar então, e vou ficar só dentro da igreja. Ô irmão, não faz de bobo, não. Faz de bobo, não. Porque no dia dos cultos, vocês sabem, todos os dias de culto, e o ano que vem os cultos vai ser no mesmo horário. Esse ano embolou sua agenda, não dá para você vir. Mas projeta para o ano que vem, que no dia dos cultos você vai estar aqui igual você está domingo à noite. Quarta-feira vai estar todo mundo aqui igual está todo mundo. Aí eu estou cansado. Se você tivesse de câncer e cansado, você ia estar lá em Barretos fazendo quimioterapia. Cansado ou não? Agora, sua alma está morrendo, você está em pecado, lascando seu casamento, seus filhos estão despinguelando, e você só vem domingo à noite. Não tem jeito, irmão. Allah está falando, não amei as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Passa aí, passa mais. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência é desejo excessivo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem com os seus desejos excessivos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. E a vontade de Deus é para a gente ser santo, porque Ele é santo. É para meditar nas Escrituras de dia e de noite. É para orar sem cessar. É para perdoar 70 vezes 7. É para caminhar a segunda milha. É para dar a outra face. Porque é assim que anda o povo que está em Cristo Jesus. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, Colossenses 2,6, assim andai nele. Assim andai nele. Aí você vai estar protegendo seu coração. Porque ele é volátil. Então, enquanto seu coração estiver em Cristo, vai estar firmão. Mas desviou um pouquinho, vai despinguelar, o trem vai lá embaixo. É uma caminhada. Por isso Paulo fala em Filipenses capítulo 4, ali, quando ele vai tratando ansiedade, primeiro ele aponta onde está a nossa cura. Alegrai-vos no... Filipenses 4,4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria tem que ser a pessoa de Deus, e não o carro novo, a saúde, o dinheiro no banco, uma compra maravilhosa. Isso tudo pode até trazer uma alegria passageira para nós, mas a alegria nossa eterna tem que ser o Senhor. É daí que vem a cura da nossa alma. É daí que a gente guarda o nosso coração no Senhor. Quando nós andamos nele, nós somos ocultos em Cristo, e Cristo em Deus. Isso é Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 3, põe lá para nós. Ele vai tratar isso da nossa ansiedade, a partindo de Deus, não partindo das coisas que Deus pode nos dar, partindo do Deus que é a nossa alegria. Olha aí, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com e em passa. Quando Cristo, que é a nossa vida, presta atenção, Cristo não é só o nosso Salvador e nosso Senhor. Cristo é o nosso modus vivendi, é o nosso jeito de viver e de andar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por isso Paulo afirma, lógico, ele está falando da volta de Cristo, mas Paulo define isso bem quando ele fixa o olhar na eternidade, quando Deus mostra aquele que ele fala assim, conheço um homem, é ele. Conheço um homem, não sei se fora do corpo, se dentro do corpo, foi ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, que conheceu coisas que ao homem não pode falar. Ele viu, ele teve a visão daquilo que Deus tinha preparado. Deus o preparou para a morte, para ficar aqueles 2 anos na prisão, angustiado de alma, para ele não ficar lá, ai Deus, onde o Senhor está? Eu te servi, eu fui das viagens missionárias, tudo, eu sofri naufrágio, eu apanhei 3 quarentenas de chibatada, de varada, Deus, o Senhor me abandonou. Para não acontecer essas speed de murmuração, Deus deu a visão para Paulo e cravou isso no coração dele. E aí, dali para frente, ele falou assim, porque para mim o viver é Cristo. É uma vida de Cristo.
E o morrer é lucro. Aleluia. No dia que a gente tem a visão da eternidade, aquilo que Deus preparou para nós, irmãos, o morrer é lucro. Você vai estar preparado para ir qualquer hora. Se é agora, estou pronto, eis-me aqui. Se é daqui a 10 anos, estou pronto. Não tem. Estou pronto, irmão. O único medo que eu tinha foi assim: meus filhos é pequeno demais. E Deus falou comigo assim: você está falando que você é um pai melhor do que eu? Porque sou eu que amparo o órfão e a viúva. Eu fiquei com vergonha. Já caí de joelho chorando. Naquele dia eu fui liberto desses pensamentos. E eu cuido do órfão e eu cuido da viúva. Você é um pai melhor do que eu. Nós precisamos ser libertos, irmãos, desses pensamentos passageiros. Esse mundo vai passar, essas coisas aqui vão passar. Quando a gente tem a visão do alto, quem anda com Cristo, ele é obrigado, porque é imperativo, pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. É imperativo em Colossenses capítulo 3. E a raiz é o capítulo 2, que eu citei aqui para vocês, versículo 6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, é assim que vocês têm que andar nele. Firmados. É desse jeito. Desse jeito, irmãos, nós vamos guardar o nosso coração. Amém? Nós vamos estar ocultos em Cristo. E as lutas vão vir. Como diz o pastor Shalom, se você não viu, os vídeos estão aí nos grupos da igreja. Assiste em casa, vale a pena. E ele falou: gente, com Cristo ou sem Cristo, nós vamos ter luta de qualquer jeito. Quem tem Cristo Jesus passa por câncer, passa por acidente, passa, às vezes passa, muitos passam. Como gente que não tem Cristo. Agora você vai escolher aonde você vai se posicionar e do jeito que você vai enfrentar essas batalhas. Ou se com o espírito de coitadinho, de comiseração, ai de mim, ai, não. Ou sendo mais que vencedor em Cristo no nome de Jesus. Porque em Cristo nós seremos mais que vencedores. Ou seja, nós vamos entrar em qualquer batalha, as lágrimas vão estar caindo. Falei, mas no final eu vou vencer. Nem que seja através da morte. Eu vou ser vitorioso. E depois que a morte acontecer nessa terra, ninguém mais vai me pegar. Porque eu estou em Cristo. Nós temos que posicionar a nossa mente, o nosso coração, irmãos. É assim que a gente guarda, declarando quem é a palavra. Porque a única coisa que a gente pode declarar é aquilo que Deus falou. E Deus falou que nós somos vencedores nele. Deus falou para a gente guardar o nosso coração, de tudo deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede fontes da vida. Agora, as fontes só acontecem quando a gente começa a conhecer o dom de Deus, a promessa de Deus e o próprio Cristo. Quando a gente começa a conhecer, e como a gente começa a conhecer? Quando a gente começa a estudar a palavra, o Espírito de Deus se revela a nós, as escamas abrem, e então a gente começa a conhecer a Cristo. Quando a gente começa a conhecer esse presente que Deus nos deu, gente, os rios de água viva vêm sobre nós, porque a gente começa a pedir. Foi Jesus que deu essa dica que eu li hoje de manhã, em João no capítulo 4, a partir do versículo 10. Ele está falando isso lá pelo versículo 14. E ele está falando: você pediria, eu te daria água viva, que vai gerar vida. Vida. Vai jorrar fontes de água viva. A palavra lá é a palavra zoe. É a palavra que não só chega a vida, mas aonde essa água pega, pode ser deserto. Ali gera vida. E Deus falou: se você conhecer e me pedir, você vai receber. Aí a gente fica satisfeito em ser membro da igreja presbiteriana e frequentar culto de domingo à noite. Não foi isso que Deus prometeu na palavra, não. Pastor, mas o senhor está falando, tá, igreja presbiteriana, então, o senhor não gosta da igreja presbiteriana? Irmão, eu nasci na igreja presbiteriana, aqui eu acho que tem pouca gente que foi igual eu. Eu já nasci quase que cantando no coral da igreja, minha mãe dando papinha, raspinha de maçã, meu pai diácono, ela professora de escola dominical, meu pai foi diácono de uma igreja só, ele nunca mudou de igreja. Ele converteu lá, ele casou lá, ele batizou os filhos lá, ele casou os filhos lá e ele morreu lá. De lá ele saiu para o cemitério.
Mas Deus me colocou como profeta na minha casa. Eu não posso ficar calado, não. Aquilo que Deus está mostrando que nós estamos errados, nós estamos errados. E não tem esse tempo de passar a mão, não. Sabe por quê? Porque um dia Deus vai me cobrar a alma de cada um de vocês. Porque você sabia e não foi oráculo meu na face da terra para esse povo. Eu te dei a profecia e você engoliu. Você ficou mais trabalhando em circo, engolindo fogo, do que soprando sobre o povo aquilo que eu te dei, do que está escrito. Tem um monte de pastor engolidor de fogo aí. Só prega sobre amor, esperança, que tudo vai dar certo, que Deus está. E o povo morrendo em pecado, com as vidas tudo torta, o coração adoecido. Porque o coração é volátil, ele só é perfeito e ele só fica firme quando a pessoa de Cristo está em nós. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu, porque dele procede. De que maneira os jovens poderão observar por seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Ainda no versículo 11 do Salmo 119 diz: guardo no coração a tua palavra com um objetivo. Não é para saber de cor, não é porque é presbiteriano, calvinista, não. É para não pecar contra ti. Se nós estamos guardando a palavra, mas continua pecando, você não chegou no nível que Deus quer, não. Continua guardando, mas aumenta a guardar, e guardar cada vez mais, até chegar no nível de não mais pecar contra ti. Foi Jesus quem disse isso. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na oração do Pai Nosso, fala para a gente pedir a Deus para não deixar a gente entrar em tentação. Hoje nós estamos orando para sair da tentação, irmão. Nós estamos fracos demais, nós estamos num nível bem... Só Jesus. Por isso nós estamos adoecendo tanto. E as pressões só estão aumentando e não vão diminuir. Só vai diminuir no dia que Jesus voltar ou Ele te levar agora. Ele fez o check no seu nome lá. Amanhã você não está aqui, não estão cantando alguns hinos lá no seu velório. Mas se Ele não fizer, nós vamos passar por as tribulações. Mas se a gente estiver guardando o nosso coração, através da palavra, no Deus que pode todas as coisas, irmãos, nós vamos fazer igual o Paulo. Está marcado o dia de cortar a cabeça, botar o pescoço no toco lá, a cabeça para um lado, sangue esvaindo, o corpo tremendo, e ele glorificando ao Senhor já no céu, com o Senhor Jesus, porque quando faz isso, já não está mais ali. E ele sabia que ia passar por isso, mas estava feliz, escrevendo para todo mundo, e escreveu para o pessoal que estava em depressão, e falou assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, não andeis ansiosos em coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, através das súplicas, das orações, com ações de graça. Pensai nas coisas lá do alto, tudo, irmãos, que é respeitável, que é bom. Ocupe a vossa mente com essas coisas. Guarda o seu coração. Amém? Guarda o seu coração e fala: atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Gente, nós damos ouvido para coisa boba demais. Agora, quando é as coisas de Deus, a gente só no domingo à noite. Misericórdia. Não estou falando que todo mundo é assim, mas hoje, infelizmente, nós precisamos confessar: a maioria está assim. Que a gente sai, em vez de ouvir mais uma mensagem bíblica, mais um sermão, eu não aguento ficar 2, 3 horas, não tem desculpa hoje não, porque na internet tem aqueles reels assim, ó, só aquelas palavras boas, de vários pregadores, e a cada 1 minuto e pouco uma palavra, um remedinho para a alma, remedinho para a alma, mas aí você só fica vendo de comédia, só fica vendo de futebol, só fica vendo de nação, de militarismo, de política, e vai botando para dentro. Aí está guardando o coração? Está guardando o coração? Está adoecendo o coração. A mente começa a ficar ruim. Aí a gente começa a desejar matar os outros. Ou só acontece com um pegador aqui? Você fica tão adoecido com esse trem, que na hora que você está lá no caixa olhando para o negócio lá, aí aparece lá, 13. Foi comigo que aconteceu isso essa semana. 13. Aí a menina falou assim: oh! Aí eu olhei para ela e olhei para o caixa dela. Estava 12.
Falei, mas aqui está 13. Não, é porque o meu está estragado. Falei, minha filha, eu não ia com esse 13, mas nem a pau que eu ia. Eu deixo a compra e vou embora. Porque o coração adoecido, porque fica escutando, esse trem vai entrando, vai adoecendo o coração da gente. Só eu que sou pecador aqui. Os pecadores falam aí presente. Levanta a mão que eu quero ver, confesso presente. Falei, gente, estou ficando doente. É daqui para ali, a gente fica bom, aí fica ruim. Esse terreno é volátil. Por isso a gente tem que parar de dar ouvido, gente. Nós temos que dar ouvido para coisas que cura a gente. Inclina o ouvido para aquilo que alegra a sua alma. Para aquilo que te reanima. Não deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Não é só guardar no coração, irmãos. Nós temos que escolher aonde nós vamos guardar as Escrituras. É no mais íntimo do coração, não é em qualquer lugar do coração. Junto com as demais coisas. Como que a gente consegue fazer isso? Gente, pelo que a palavra diz, se a gente aprender a meditar de dia e de noite. É na hora que levanta, é na hora que vai dormir. Nós cercamos o nosso coração, na hora que acorda, na hora que dorme. Não, mas minha cabeça está pesada demais, não sei o quê. Irmão, põe uma Bíblia falada na hora de dormir ali, uns 2 minutinhos. Depois põe um louvor, põe um hino instrumental. Nossa, que maravilha. Você nunca tentou fazer isso, não? Você colocar, você não consegue cantar nem ele todo. No meio dele você já está roncando, quer dizer, eu no caso. Roncando, tem gente que não ronca. Está acabando a pilha aqui, meu filho? Tá não. Então, nós precisamos praticar essas coisas. A Bíblia fala que não deixa os teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Nossa, esqueci que nós temos ceia. Deixa eu acabar o sermão logo. Não deixe a parte dos seus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha. Versículo 22, põe aí. Provérbios 4, 22. Quando a gente guarda a palavra, o que acontece? O que a Bíblia diz que vai acontecer com a gente? O que vai gerar na nossa vida? Porque são vida para quem os acha e saúde. Irmãos, meditar nas Escrituras gera saúde até para o corpo. Eu não sei se a ciência já está conseguindo explicar isso, mas a ciência está conseguindo explicar que quando a gente medita, quando a gente põe músicas de frequência espiritual, o corpo é modulado por essa frequência, traz calmaria. E a Bíblia está afirmando que isso acontece. Hoje a ciência está começando a comprovar essas coisas. Que a gente sai de um ambiente pesado, carregado, e vai para um ambiente assim, do passarinhar. Cientificamente está falando que o povo que mais tem paz e que adoece menos é o povo que tem a arte de passarinhar. O que é isso? É observar, na hora que os passarinhos acordam que está cantando, e na hora que eles vão dormir estão cantando. E não tem dinheiro na conta, não tem quem planta para eles, mas o Senhor naquele dia cuidou deles. Por isso que a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos, observai os campos, os lírios dos campos, observai os pássaros, porque foi Deus que nos criou, Ele já sabe onde está a cura da nossa alma, amém? Um dia eu angustiado na Baixada, quando antes de vir para cá, eu morava na beirada da praia, literalmente na areia. Eu morava num prédio de 11 andares, morava no 5º andar, de frente para a praia, eu escutava o barulho do mar todo dia para dormir, aleluia. E um dia eu me peguei na praia, chorando, falando, Deus, o que está acontecendo comigo? Estou angustiado, meu coração, a expressão da luta, da vida. Eu acredito na tua palavra, inclusive eu prego para não andar ansioso, eu prego que está em tudo. O que está acontecendo? E eu chorando, sentei na beirada da praia, olhando para o mar, e Deus falou no meu coração assim, você prega, mas não está praticando. Você está sentado aqui, mas em vez de observar os pássaros, você está observando os problemas da sua alma. O que adianta ensinar para os outros se não colocar em prática? Cientificamente falando, se todo dia de manhã, uns 30 minutos, seja de manhã ou de tarde, 30 minutos, você andar descalço na grama ou na areia e ficar olhando os pássaros, o seu corpo reage melhor. A ciência está comprovando que a Bíblia já falou, ó, e nós precisamos mudar. Aí chega no 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele
procede as fontes da vida. É um processo que eu e você temos que decidir se a gente vai andar igual todo mundo, ou se a partir de hoje, quem quiser andar comigo, seja bem-vindo, mas eu estou em outra direção. Eu não quero esses problemaiados, essas confusão. Eu quero andar com o Senhor, eu quero meditar nas Escrituras. Eu quero, só não estou melhor para não causar inveja nos irmãos. Quando todo mundo me pergunta, é isso que eu respondo. E aí, pastor, como você está? Só não estou melhor para não causar inveja, senão estava melhor. Eu estou treinando minha mente. Eu estou reposicionando meu coração. Pode estar acontecendo problema, pode estar, Deus está na frente. Deus cuida de mim. Ele vai me socorrer. Ele é o teu socorro. A Bíblia diz que é bem presente na hora das tribulações. É o teu refúgio. É Ele que esquadrinha teu coração. Ele te conhece. É Ele que é a tua cura. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a sua alma. Amém? Guarda no coração. Guarda a palavra de Deus. Porque esses vão experimentar o que a maioria dos cristãos hoje não estão experimentando. Vão experimentar o que Deus, que não pode mentir, prometeu em João 14, 21 e 23. Porque Ele vai entender, se você está guardando essa palavra no coração, meditando de dia e de noite, Ele vai entender que você o ama de fato e de verdade. A linguagem do amor de Cristo é uma só. É quem guarda a palavra dele no coração, para não pecar contra Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. João 14, 21. Este é o que me ama. Eu identifico, esse, somente esse me ama. E aquele que me ama, o Pai o amará, e eu também o amarei. E viemos a Ele, e nos manifestaremos a Ele. Deus não mente. Deus não conta uma parábola, uma poesia. Ele está falando a verdade. Ele se manifesta. Mas somente aqueles que o amam de verdade. Ele não só manifesta. No versículo 23 fala que Ele vem e faz morada. Ele não te abandona nunca mais. Ele está presente em todos os momentos. E você vai sentir isso na sua vida. Por que eu não sinto, pastor? Porque você, talvez, você está até amando Cristo, mas está dando mais ouvido para as coisas do mundo, porque para as coisas que Ele está falando com você nessa noite. Na hora que você começar a baixar o volume do mundo, você vai ver que Ele sempre esteve ali. Você que não silenciou para ouvir o Deus que fala contigo todos os dias. Amém? Deus fala com você todos os dias. Todos os dias. Por que eu não estou conseguindo ouvir? Porque você está acordando na hora errada. Você está caminhando nos lugares errados. Vai caminhar amanhã, na hora que o sol estiver nascendo, e observe os pássaros para você ver se Deus não vai falar com você. Agora você quer caminhar dentro de uma sala de musculação com um monte de gente aqui, tuts. Ai, irmão, Deus vai estar falando e você não vai estar ouvindo. Pode até os músculos ficar bom, mas a sua alma você não guardou. De tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa desenvolver essa palavra no coração do teu povo. Que tudo que foi do Senhor, que foi falado aqui, meu Deus, no nome de Jesus, que possa frutificar 100, 60 e 30 por um. Mas tudo que foi falado que é do homem, ainda naquela porta, que cai no esquecimento no nome de Jesus. Nos prepara, Pai, para o encontro do noivo. Nos prepara para esses últimos dias, para as grandes tribulações, que possamos andar com aquele que é perfeito, o Senhor. Que possamos, ó Pai,
meditar na tua palavra de dia e de noite, que é perfeita e que restaura a alma. Que possamos ouvir a tua voz e observar os pássaros e as flores. E assim o Senhor vai curando a alma do teu povo, vai restaurando e reestruturando famílias para a glória do Senhor. Que possamos escolher, ó Pai, ter um coração com fontes inesgotáveis que vêm de Ti. Rios a jorrar para a vida eterna. Nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo.